Olá pessoal, bom dia. A gente vai começar o nosso 22º Target Talks. Hoje a gente vai falar sobre condomínios em tempo de pandemia e também alguns pontos de condomínio recorrentes. Olá Felipe, o nosso convidado de hoje. Olá Felipe, bom dia. Bom dia a todo mundo que está entrando. Olá Felipe, bom dia, Bom dia, bom bem-vindo. dia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada por disponibilizar aí do seu tempo para fazer o nosso 21º Target Talks. É um Eu que tema agradeço a palpitante, oportunidade. sim. É um tema bem importante. Eu acredito que a gente vai ter bastante perguntas, porque nesse momento de pandemia, apesar de um pouco monotemático nossos Target Talks, eu acho que não dá para fugir um pouco desse momento que a gente está vivendo agora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente vai aproveitar o seu conhecimento aí de direito imobiliário, direito de vizinhança, contratos empresariais, para a gente trazer um pouco de informação, né? Sobre as perguntas, bom dia a todos que estão entrando, várias pessoas super conhecidas. Esse é o Felipe Garófalo, advogado, especialista em contratos empresariais, direito imobiliário, que vai trazer algumas luz aí para a gente, alguma parte legal para a gente entender um pouco nesse momento de pandemia. Lembrando a todos que essas lives depois a gente fica disponível no YouTube da Target, então quem perdeu precisa sair. E as perguntas, Felipe, vão entrando aí, mas depois o Davi me manda. Eu estou até me logando aqui, e aí eu vou fazendo para você para não perder o raciocínio do que a gente está fazendo, tá bom? Perfeito, perfeito. Felipe, da sua visão aí do dia a dia, como tem sido as demandas que você tem recebido aí sobre condomínios? O que tem sido mais recorrente para a gente começar a aquecer esse nosso bate-papo? Tá. Bom, primeiramente, bom dia, Aline, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de participar aí dessa live, conjuntamente com a Target. É um privilégio estar aqui nessa live. Bom, as questões relativas aos condomínios, né, elas têm sido bastante voltadas a vários assuntos. Porém, algumas questões chamam a atenção, né? Uma delas diz respeito ao uso das áreas comuns, outra diz respeito à questão das cotas condominiais, outra diz respeito à realização das assembleias, e outra, que não tem muito a ver com a questão do condomínio propriamente dita, tem a ver com as próprias locações, né? Sim, Tendo em vista que muitos locatários aí estão tendo dificuldades, né? Infelizmente estão aí perdendo os seus empregos, tendo suspensão do contrato de trabalho, redução de salário, e isso também tem gerado questões que impactam na vida dos condomínios. sim, Afora a questão dos barulhos também, né? Dos ruídos, porque infelizmente como uma consequência, um efeito colateral do isolamento são os ruídos produzidos nos apartamentos, né? Crianças, animais, a própria vida cotidiana que foi abruptamente alterada pelo que aconteceu. Tudo isso tem gerado bastante assunto e bastante problema para os síndicos, sim. certamente. Felipe, você tem visto que as pessoas têm criado regras próprias, porque não dá para fazer assembleia nesse momento, né? E aí, como você tem visto essas decisões que os síndicos têm tomado? Você tem sido consultado por isso? Como que você tem abordado isso? As sugestões que você tem dado como consultoria para os síndicos? Então, na verdade, graças à tecnologia, né, muitas dessas questões e muito da comunicação tem sido feito através das plataformas virtuais, né? Muitos dos condomínios têm se valido aí de grupos de WhatsApp, de conversas aí de outros meios, né, do próprio Zoom aí, de ferramentas, né, propiciando avisos circulares virtuais, e inclusive tem se utilizado, ainda que em pequena escala, até as assembleias virtuais, né? A convocação, pelo menos o que diz respeito aos conselheiros, né?
aos administradores para poder tomar decisões mais urgentes, né? Sim. Eu vejo assim, os condôminos, eles estão preocupados, né? Querem saber de informações a respeito das providências que os condomínios têm tomado, e os condomínios, por outro lado, têm respondido de forma assertiva, vez ou outra com assuntos um pouco mais polêmicos, né? Porque os interesses dos condôminos entre si são um pouco diferentes, né? Mas tudo tem se viabilizado através de plataforma virtual. E claro, né, existe também as circulares físicas, né, em papel, os avisos nos painéis, até eletronicamente nos painéis dos elevadores, mas a questão das plataformas virtuais tem sido utilizada e provavelmente após o fim dessa pandemia, é bem possível que essas plataformas, a utilização delas se perpetue, né? Ela Sim. permaneça para daí por diante. Né? E muito do que a gente tem visto, né, Felipe, não sei se você concorda, por exemplo, a gente já usava há muito tempo, quando você tem criança, esse álcool em gel passa a fazer parte da sua vida. Então, a gente vê que muita coisa, questão de limpeza mais excessiva, isso, na verdade, ele já deveria fazer parte do cotidiano, né? Então, acho que investir em recipientes de álcool em gel por todas as áreas, tudo isso, eu acho que é bem importante já se manter, né? Como você falou, isso vai perdurar, né? E o que a gente tem visto são muitas questões que talvez beiram um pouco o bom senso, né, Felipe? Porque, por exemplo, eu tenho alguma recorrência eu vi uma notícia de um condomínio que tem um espaço aberto grande, né? E mesmo assim não queria que as pessoas transitassem, né, nesse espaço. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Como que pode ser dentro, considerando que o condomínio tem um espaço grande aberto, as pessoas como devem se portar? Qual é a sugestão que você daria para um síndico que te constasse sobre isso? Bom, a questão é a seguinte, né? Tem sido, além da orientação das prefeituras e dos governos estaduais, todas as comissões aí da OAB, da associação da qual eu faço parte, o IBRADIM, têm firmado entendimento no sentido de que área comum não se destina à permanência de pessoas a fim de evitar aglomerações. Acontece que cada condomínio tem uma determinada realidade. E existem áreas comuns e áreas comuns, né? Então, por exemplo, há um caso de um condomínio que tem piscina, né? A piscina é uma área comum, só que não, a fim de evitar aglomeração, a piscina está fechada. Porém, existe uma área comum que é um chamado pet place, que é o local em que o cachorro vai lá, a pessoa leva o cachorro faz as necessidades dele, fica lá um pouco e sai, né? Nesse caso, o isolamento, a interdição desse pet place pode causar um problema, né? Causa uma exposição. E aí seria uma área comum, mas que não é uma área de lazer propriamente dita, né? É uma área, quase que uma extensão da casa, né? Se uma nós necessidade, né? Sim, se nós considerarmos que o animal é um membro da família. E sendo assim, os síndicos, eles acabam adotando uma postura de manter aberto, porém com controle de frequência, né, controle de entrada e saída de pessoas, e sempre disponibilizando álcool em gel, sempre tentando garantir o distanciamento entre as pessoas, né, a fim de que esse serviço, essa área não seja interditada e esse serviço não seja prejudicado. Agora, quanto às outras áreas, o entendimento que prevalece é esse, da interdição da área comum. Mas existem, como eu falei, existem condomínios que, por exemplo, tem um bosque grande, que tem áreas maiores, né? Outros não, outros têm áreas menores. Então, assim, é uma questão casuística. Apesar de ter o entendimento de que a área comum deve ser interditada a fim de evitar aglomeração, existem situações casuísticas que acabam sendo, não diria relativizadas, mas acabam sendo flexibilizadas pelas necessidades do próprio condomínio.
Sim. E Felipe, agora acaba, se você me permite, não vou ficar chamando de doutor Felipe, né? Não, não, por É, favor, né? se você me permite, aí quando fala de pet place, eu que não tenho cachorro, mas tenho filho, preciso que essas crianças desçam um pouco, né? E aí a orientação que eu tenho seguido com eles é assim, não vamos encontrar com ninguém, se encontrarmos, vamos conversar de longe, mas evitar, brinca só vocês dois e desce. Porque senão me parece que o cachorro tem mais privilégio que as crianças, entendeu? Porque o cachorro pode 20 minutos. E as crianças? Será que seria o caso de também pensar num rodízio com filhos, com apartamentos, para descer um pouquinho? Se o espaço for pequeno, né? Aí, como você colocou, se o espaço for grande, vai do bom senso e das pessoas evitarem, que você falou, aglomeração. Mas assim, por família, você acha que seria razoável? Então, aí novamente é a questão do bom senso, né? Porque é lógico que a realidade do cachorro do pet place é diferente da realidade da vulnerabilidade das crianças que estão ali, estariam, né, reunidas numa área comum, né? Sim. Existe essa questão do bom senso, existe a questão do distanciamento. Seria o caso, apesar dessa recomendação, possivelmente seria um caso para se propor numa assembleia, para se propor perante o conselho, que fosse possivelmente feito essa permissão, mas adotando todas as medidas aí necessárias, de higienização, e aí os pais assumiriam essa responsabilidade, né, Sim. perante eventual contágio aí da Sim. doença. E aí procurar só espaço aberto, né? Porque, por exemplo, Sim, parquinhos, sim, brinquedotex, tudo fechado. Acho que isso tem que ser assim mesmo, tudo fechado. Mas nas áreas abertas, sim. mais que eu acho que dá para talvez flexibilizar e fazer combinados, usando essa mesma analogia aí do pet. Tem uma pergunta aqui que fala que interessante, doutor Felipe, citar as assembleias. Pergunta a Target: vocês auxiliam condomínios nas assembleias? É possível o mediador participar dessas reuniões? Como funciona? Aí a gente tem dois cenários, né? Vou colocar um cenário virtual, que a gente consegue atender virtualmente os casos, que a Target tem uma plataforma online e também está usando todas as ferramentas que o Dr. Felipe colocou de Zoom para se encontrar, para fazer reunião, né? Com certeza os mediadores são super bem-vindos em assembleias, né? Não tenho dúvida disso. A gente já Sem fez dúvida. alguns casos, né? Que consegue as pessoas se ouvirem até a gente conseguir dar voz para as pessoas e usar muito aquela técnica que o Felipe conhece bastante, objeto de fala, Sim, ouvir todos, as pessoas serem escutadas. É possível, sim, o mediador participar. Funciona de uma forma de uma pode servir de duas formas. Uma mentoria para o síndico e para o conselho de formas de abordar e de participar as pessoas. Ou pode ser no momento da assembleia mesmo, ser o mediador ali entre os moradores e o corpo diretivo. Então, é possível. E em muitos casos, a gente auxilia também os escritórios, como no caso do Dr. Felipe. Em alguns casos que eles recebem demandas dos empreendimentos que eles advogam, eles podem escolher, por exemplo, a Target para ajudá-los a dirimir algum conflito antes da ação judicial, né, Felipe? E vocês são bem exato. pioneiros nisso, né? Felipe, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o respeito aí de direito de vizinhança, né? O que você tem visto? As pessoas têm se mobilizado nesse momento que o judiciário está parado a entrar com ação? Como que está isso? As pessoas estão mais calmas? Olha, a questão não está fácil, né? Porque apesar de não haver aglomeração de pessoas em área comum, a aglomeração, entre aspas, as pessoas estão confinadas, né, nas respectivas unidades, né? Sim. A gente sabe que o judiciário está adotando um rito diferenciado, em que ele Uhum. só está, basicamente, ele está conduzindo os processos, mas está dando prioridade a questões consideradas urgentes e questões que tenham relação com a doença, né? Então, se a recomendação que daria é evitar a judicialização nesse momento, procurar outros meios de dissuasão dos conflitos, né? Tá. Seja através do síndico, seja através das plataformas virtuais, seja através dos grupos de WhatsApp, seja através da própria mediação, que também é um componente importante, né? Sim. Evitar a judicialização. Infelizmente, nós temos uma cultura ainda de sobrecarregar o Estado, de delegar ao Estado a tarefa de pacificar as coisas, né?
Ocorre que o Estado ele já tem outras demandas que acabam assoberbando os trabalhos deles e consumindo recursos que podem ser direcionados a outras questões mais prioritárias, principalmente agora a saúde, né? Exato. Então, tendo em vista que essas questões elas podem ser trabalhadas fora do judiciário, a recomendação é que se procure outras formas antes de se acessar o judiciário. Utilizar o judiciário como uma última saída, né? Até porque, no mais das vezes, uma resolução, uma solução de um conflito no judiciário demora muito mais, acaba sendo muito mais custoso do que a abordagem alternativa, através da mediação, através da conciliação, através de uma reunião entre partes, né, Sim. com o síndico, com a assembleia. Então, fica essa mensagem, né? Evitar Sim. a judicialização e utilizar a judicialização naquilo que for necessário, né? Sim. Que são outras questões, né? Saúde, alimentos, liberdade, no caso de habeas corpus e outras coisas. Isso sim demandaria uma atenção maior do judiciário, que está atuando, a gente sabe, em regime de plantão, né, para essas Sim. questões. Sim. Aí, Felipe, sobre o que tem surgido bastante de demanda, e aí por analogia na parte de condomínio também, a gente sabe que com base nessa pandemia, muitas pessoas não estão indo trabalhar, estão em regime de escala, então naturalmente a gente acaba tendo uma redução do serviço, né? E essa redução da taxa condominial, o que você tem orientado? E aí para os dois lados, né? Tanto para condomínios que vocês advogam, mas também por pessoas físicas. Você acha que imediatamente essa redução da taxa tem que acontecer? Como que você tem visto isso? Bom, Aline, a questão da redução da taxa condominial, a nosso ver, é um pouquinho mais complexa. Porque existem duas questões aí a abordar. A primeira é que as pessoas estão com jornadas reduzidas, salários reduzidos, então estão numa condição de potencial inadimplência, né? Outra questão é a dos síndicos, né? Dos síndicos e dos administradores, né? O condomínio ele precisa custear despesas, o condomínio ele precisa garantir o funcionamento de pelo menos o básico, né? Que é a faxina, que é a segurança. E isso se soma à questão de que os síndicos, os administradores precisam prestar contas em assembleia, né? Eles vão prestar contas no futuro sobre essas questões. E então, isso torna o cenário muito complexo para o síndico agir unilateralmente e já fazer uma redução unilateral de taxa condominial. Porque isso de uma certa forma, além de comprometer os serviços básicos, acaba também colocando em prejuízo as pessoas que estão pagando regularmente, né? Então, o que a gente tem recomendado? Que as pessoas que estão se vendo nessa situação, elas procurem os síndicos, exponham a situação, né? Para que seja feito, para que no futuro seja feita uma negociação, para que seja feito um parcelamento, para que se encontre uma via alternativa, né? Mas o síndico, assim, até por uma questão de prestação de contas, de garantia dos serviços, ele realmente se vê, não diria impossibilitado, mas se vê assim numa situação difícil, porque se ele reduzir, ele vai comprometer o próprio funcionamento do condomínio, né? A gente tem visto uma coisa, né? O condomínio ele não gera lucro, né? O síndico ele arrecada para manter o básico funcionando, né? Manter segurança, manter faxina, manter limpeza. E ao reduzir a taxa condominial, sem que haja uma motivação, sem que haja uma reflexão, sem que haja um estudo, né, ele vai acabar prejudicando o básico e colocando em prejuízo as pessoas que estão cumprindo regularmente com as taxas condominiais. Até porque você concorda que teve investimento, né? Por exemplo, no condomínio que eu moro, teve um monte de investimento de suportes de álcool, aumentou o número de Sim, limpeza, apesar do número reduzido, aumentou-se o número de vezes que estão higienizando os elevadores, onde a gente sabe que, pelas notícias, são lugares bem relevantes de contágio, né? sim, sim. Então, acho que a limpeza, como você colocou, tem que ser, ainda que com menos gente, para evitar o contágio. Sim. E aí, uma dúvida que
eu recebi, no particular, é que perguntar assim, quem é responsável por fornecer esses equipamentos para as empresas prestadoras de serviço? O condomínio ou a empresa que ela trabalha? O que você tem orientado aí? Por exemplo, luva, máscara. Você acha que quem tem que cuidar disso, o condomínio deveria fornecer para esses prestadores ou a empresa que presta o serviço? O que você tem visto? Olha, geralmente é parte da própria empresa, né? No mais das vezes são empresas, existem os faxineiros próprios, né? A faxina própria, a segurança própria, mas também existem empresas terceirizadas que operam esses serviços, né? Essas empresas acabam sendo responsáveis até por uma questão contratual, né? Pelo Sim. fornecimento desses equipamentos, que são os EPIs, né? Os equipamentos Sim. de proteção individual, né? Agora, uma questão interessante que que os síndicos acabam utilizando é eventualmente mexer, ver a questão do fundo de reserva, é cortar despesa, é mudar a escala de funcionários, né? É redução de, por exemplo, contingenciamento de recursos que eram dedicados, por exemplo, a uma brinquedoteca, a um espaço de lazer, agora vão ser contingenciados para essa questão da limpeza, da higienização, por exemplo, da instalação de faixas, né, para restringir os espaços, que é uma coisa que a gente tem visto muito. Sim. Enfim, a situação em si, ela exige não tanto do direito, mas também um pouco de criatividade, né? Sim. Exige Sim. criatividade. Infelizmente, é uma situação para a qual ninguém estava preparado Sim. e não tem outro caminho que seja bom senso e criatividade. Tá. Eu vou só ver uma pergunta aqui, só me permite olhar aqui, porque eu não consegui pegar ali. Só um minuto que eu Aqui. tô. Uma coisa que a gente podia falar também, mas eu queria só pegar essa pergunta. Brigas e furtos dentro do condomínio. Quais experiências com esses casos e quais as dicas para evitar essa judicialização, né? Porque onde existe muita gente, existe divergência. Eu acho que você acabou Com falando um certeza. pouco sobre isso. Mas você orienta nesse momento, eu acho que o cuidado, se você me permite responder, eu acho que deveria ser o mesmo, mas eu não deixaria de notificar, né? De tentar interferir e Sem pedir bom dúvida. senso, né? Porque até a judicialização por questões de briga, né? De vizinhança, que a gente vê bastante, né, Felipe, É, você mais ainda. Como você falou, nesse momento a gente deveria tentar deixar o judiciário cuidar de assuntos mais relevantes. Não que esse não seja, mas tem outras formas de sim, resolver, né? claro, claro. Acho que é isso. Um assunto bem palpitante, eu acho que as pessoas têm falado, e aí a gente pode entrar numa parte de contratos e você trazer um pouco dessa experiência, sobre contratos de locação, mas propriamente ditos, onde no contrato vê que eu posso cancelar ou que eu posso negociar, como que a lei protege as pessoas nesse momento aí nas locações. E aí a gente pode falar de condomínios também de empresas, a gente pode ampliar um pouco esse rol aí, você pode falar não só de condomínios de moradores, por exemplo, lugares que se fecharam, como que você tem orientado isso, Felipe? Então, essa questão das locações tem sido bem delicada, né? Na verdade, os contratos de locação, eles acabam não dando, em geral, não dando muita margem para esse tipo de negociação, né? Principalmente os contratos por prazo determinado. Está em tramitação, né, no Congresso Nacional projeto de lei para discorrer aí sobre situações, sobre contratos de locação vigentes, né, aí durante esse período da pandemia. E um dos temas que está em votação é a questão da restrição das hipóteses de despejo, né? Nesse caso, assim, como nós não temos nós estamos aí num debate que é acadêmico, né? Mas também num debate que vai passar pela negociação entre locadores e locatários, né? Principalmente na questão dos condomínios, tanto nos condomínios residenciais, como também no shopping centers, né? Nos centros comerciais. Essa questão, muitos advogados têm falado que é uma situação chamada imprevisível, né? Que seria acobertada pela chamada teoria da imprevisão, né? Outros advogados falam que a teoria, que é a força maior, né? Outros advogados falam, refutem a força maior e vamos falar da imprevisão, porque é algo que não se podia prever. Então, no momento, enquanto está tramitando esse projeto, a solução que eu sugiro é a negociação direta com o locador, né? A negociação no sentido de possivelmente estabelecer uma carência, um chamado diferimento aí dos aluguéis, um reajuste posterior, né, para compensar esses aluguéis perdidos.
mas da mesma forma, né? Evitar a judicialização é o melhor caminho nesse momento, evitar o despejo precipitado, a desocupação precipitada, porque da mesma forma que o locador está afetado, né, pela inadimplência do locatário, o locatário também ele se vê afetado, né? Porque ele não quer, pelo menos a maioria, né, não deseja deixar de pagar com os aluguéis, né? Não deseja deixar o imóvel. Então a solução também passa por uma questão de negociação, questão de revisão de termos contratuais por um prazo determinado e também, claro, sem prejuízo dos mecanismos que podem ser usados, né? A questão das plataformas, a questão da mediação, a questão da conciliação, enfim, sempre na mesma linha, bom senso e criatividade. Sim, e uma parte que eu tenho falado, e até acho que foi numa live ontem com a doutora Luciana que a gente contou, a gente recebeu um caso de um shopping, né, que o dono da loja teve que fechar por uma determinação aí da pandemia, tudo isso, mas ele não quer deixar, porque, segundo alguns advogados que ele tinha consultado, poderia utilizar-se, assim como você colocou, a teoria da imprevisão, né? E cancelar esse contrato sem multa por caso fortuito e força maior. Que isso até o Procon de São Paulo tem falado, tal. A gente sabe que tem que analisar contrato a contrato, mas que normalmente a maioria deles, num momento desse, que a gente nunca viveu, né? A gente está falando que é uma situação que se equipara a uma guerra que aconteceu há muito tempo atrás. E aí a sugestão era que se faça acordo antes, como você colocou, porque se isso vá para o judiciário, a gente corre o risco de numa primeira audiência, o juiz vai falar, vai para mediação e vai negociar, porque o que vai caber é como você colocou muito bem. Sem dúvida. É mediar isso, porque o que você vai trazer? A realidade, né? Como você falou lá atrás. Trazer quais são as condições, como está seu ganho ou não, né? E aí, o que a gente fez na mediação, eu até vou responder a pergunta que eu acho que é Luiz ou Luísa, a gente chamou, inclusive, os fiadores nessa mediação. Porque era uma questão que... Sem dúvida. Então, os que garantem a obrigação, sem dúvida. O shopping exigiu, né? E aí foi tão interessante que foi um lojista que pediu a mediação, mas aí acabou que o shopping se interessou e a gente agora vai até atuar pro shopping. Foi um caso isolado, mas logo no começo, foi na segunda semana, porque já se anteviu, ele fez uma projeção, e aí foi uma coisa que eu super oriento, que a gente sempre fala nos cursos, e você que é um participante ativo dos cursos da Target, você lembra que numa negociação a preparação, né? Então, ele levou tudo, Felipe, o fluxo de caixa, a projeção futura, o que representaria X dias, quanto a margem de lucro, fornecedor, porque aí a gente está falando, e para todo mundo que está assistindo, a gente está falando de multipartes, né? E aí, se a gente está falando de um condomínio empresarial, a gente está falando do fornecedor dele, do prestador de serviço dele, dos funcionários. Então, é uma negociação, e foi muito bem feito por esse lojista, que mesmo antes da gente pedir, ele já trouxe isso. Olha, tá aqui minha situação. Com essa situação aqui, eu não consigo pagar por tantos meses. Então, eu preciso negociar. E aí, com transparência, como você falou, com criatividade, transparência e boa-fé, porque eu acho que nesse momento o que vale é a boa-fé, né? Sem dúvida. A gente chamou o fiador, que aí foi um ponto que, obrigada até pela pergunta, que eu não ia me lembrar de falar sobre isso. Chamou-se o fiador, e aí esse termo, para ficar claro para as pessoas que eventualmente estejam ouvindo sobre mediação pela primeira vez também, a gente acabou fazendo... que se usa muito na relação continuada do condomínio, né, Felipe? A gente sempre troca as ideias sobre isso, porque num condomínio é muito melhor você tentar mediar do que entrar com uma ação com seu vizinho, uma ação contra seu condomínio, e vice-versa. A situação de cobrança também é muito recorrente, a gente sabe que os condomínios, para cobrar, é muito delicado, porque ninguém quer deixar de pagar uma cota condominial, né? A maioria das pessoas são de boa fé. Então precisa ter esse espaço, né, Felipe, para isso. Então, nesse caso, a gente chamou o fiador, e aí lembrando que é um título executivo extrajudicial, e no caso das câmaras homologadas ao Tribunal de Justiça, que no caso a Target tanto físico quanto online, a gente pode ter a homologação do juiz se for necessário, mas o título é executivo extrajudicial ou judicial. Então, é bem interessante a gente ter essa alternativa para esse momento, né? E aí só temos que ter cuidado, né, Felipe? Porque a gente tem visto num movimento que é meio parecido nas escolas, né? Não sei se você tem acompanhado, lá as pessoas estão agindo meio de má fé, porque tem gente que não perdeu o emprego, graças a Deus,
que não mudou a situação, que é muito bom, está trabalhando home office, e que mesmo assim quer redução. É. E aí a Também gente não é precisa... uma conduta, né? Não é uma conduta E aí, adequada, né, para o que momento. algumas escolas têm aberto diálogo para situações específicas, que eu acho que é totalmente aplicável nesse momento. Não dá para Sim. vir essas medidas como alguns PROCONs têm feito, de Minas, tem algumas medidas falando, tem que ser X%. É como você Aham. falou, existe a escola, acho que dá para usar o exemplo do condomínio. Tem lá não existe muito fundo de reserva, né? As pessoas não têm tanto Não, lucro quanto se imagina. E a gente observou não. vários. Então, falar que uma escola tem que reduzir 50%, isso é beira. É. Essas escolas vão fechar, porque ninguém vai conseguir É. manter o emprego de várias pessoas com isso, né? Então, nesse momento, o pedido mesmo é boa fé, né? E aí eu acho que eu já E, respondi sobre a mediação. Pode falar. perfeito. É só fazer um acréscimo aí. A questão do shopping ela é um pouco mais drástica, porque envolve um conjunto de lojas, né? E, eventualmente, se uma loja acabar infringindo uma determinação do poder público, uma eventual interdição vai reverberar sobre o shopping, né? E o Sim, impacto dessa interdição vai ser sentido pelos outros lojistas que estão colaborando com a quarentena, né? Que fecharam suas atividades e vai fazer o quê? Né? Sem questionamento, né? Agora, e quanto à questão das escolas, realmente, apesar de a gente falar que é uma relação de consumo, né? Às vezes há um certo intervencionismo, né, do Estado, né, a respeito, acaba sendo um pouco excessivo, né, o PROCON chegar e falar, não, o desconto é tanto, né, querer impor um tabelamento de preços, né, eu não vejo com bons olhos esse tipo de prática, né, e também vejo esse tipo de prática como uma abertura para o oportunismo, né, de pais que não querem pagar, né, não tem problema, às vezes já se vale de uma situação anterior, né, fala, opa, agora que não vai pagar mesmo, né, e aí sim. acaba não pagando, né. Então, tanto num caso quanto no outro, realmente é o que você falou, a solução passa pela negociação, né, previamente a judicialização que deve ser utilizada em último caso. Sim. E nos condomínios eu acho que é mais gritante essa situação, porque condomínios, como você falou, não tem lucro, né? Então, se algum Não, condômino acaba deixando de pagar a sua cota condominial, isso pode gerar um problema bem grande para todo o condomínio, essa inadimplência, né? Então, precisa conversar mesmo, não deixar a situação fugir muito do controle, né? Para que isso aí consiga ser controlado e analisado, né? Uma outra sim. pergunta que a gente teve aqui é sobre essa parte de restrição, se pode multar as pessoas que infringirem algumas determinações feitas nesse momento de pandemia. Por exemplo, não entrar, tem lá a faixa pedindo para não entrar ou para observar determinada restrição. Se isso foi infringido, isso já pode gerar multa automaticamente, ainda que não está previsto? Como que você tem orientado isso? Então, na verdade, o que está acontecendo, né? Nesses casos, né, em que há uma resistência maciça, né, por parte dos condôminos, os síndicos têm feito advertência, depois passa para uma notificação formal e aí no último estágio passa para uma multa, né? A multa ela sempre no condomínio, pelo menos o que nós temos aí visto aí nos meios jurídicos, né? Não deve ser a primeira medida, né? Não é como uma multa de trânsito, né? Deve haver uma notificação prévia, uma advertência prévia, né? Com a finalidade justamente de se preservar e favorecer um ambiente de diálogo, de mediação lá na frente, né? Sim, A multa é um ato de repressão que acaba gerando um ressentimento por parte do condômino, por parte de outros condôminos também. É um sim. ato que gera, na minha opinião, acaba sendo um pouco radical. É claro que há casos, assim, que são infratores contumazes, né? Esses daí, que já foram advertidos por outros acontecimentos, aí vem e pula, vai lá na piscina. Para esses daí, a gente recomenda realmente que caiba a multa. E há casos ainda mais extremados que eu tenho presenciado de moradores que chamam polícia e levam esses infratores contumazes para a delegacia por infração a decretos municipais e por infração a recomendações estaduais, né?
chegou a esse ponto, né? Mas, assim, na maioria dos casos, né, que felizmente os moradores acabam cooperando, agindo de ótima fé, os síndicos não devem proceder a uma multa imediata, mas sim a uma notificação, né? A uma notificação, a uma advertência, e aí procurar e sempre colocar, né, as placas informativas, fomentar os canais virtuais, deixar os moradores totalmente cientes da situação e daquilo que eles podem e daquilo que eles não podem fazer, para que não ocorra esse tipo de coisa. Sim. Um ponto que a gente recebeu algumas perguntas e que é bem curioso é sobre a comunicação de pessoas que estão com a doença, que estão aí com o coronavírus. O que tem sido orientado? Olha, há uma situação curiosa aí, né? Alguns condomínios, eles têm falado, olha, no nosso condomínio tivemos 2 casos, então reforce as medidas de higienização, permaneçam em casa. Outros condomínios, porém, apesar dos casos, não têm falado e apenas enfatizado a higienização, o permaneça em casa e o isolamento social. Eu entendo, né, e isso também é uma opinião por alguns membros aí da associação da qual eu faço parte, do Ibradim, que esse tipo de aviso de que houve caso no condomínio gera um pânico, né? Eu não vejo como uma coisa salutar, né? Você fica falando, tivemos 10 casos no condomínio, não sai de sua casa, estamos numa guerra, estoque comida, deixe suas crianças em casa. Eu não vejo isso com bons olhos. A gente sabe que é uma realidade, a gente sabe que São Paulo é o epicentro no país, né? Sim. Da disseminação dessa doença. A gente sabe que a doença está aí e, infelizmente, à nossa porta, né? Mas esse tipo de aviso, querendo que deveria, que na cabeça de um síndico teria um caráter pedagógico, acaba tendo um caráter alarmista, né? Um caráter de pânico, né? E isso só prejudica uma situação que já não é favorável, né? Um cenário que já não é bom. Né? Mas deveria ser comunicado, né? A pessoa que está doente deveria comunicar a administração para que tomasse os cuidados, até para auxiliar, né? Eu acho que é isso que tem sido a orientação, até para contabilizar isso, tudo, né? Exato. Porque uma coisa é a pessoa doente, ela comunica ao síndico, até para facilitar a vida dela, né? Para pegar, deixar a entrega na porta, né? Aí o síndico já faz todo um trabalho de orientação para a pessoa manter o ambiente dela ventilado, higienizado. Agora, outra coisa é o síndico pegar e ir numa... né? Isso acaba sendo, na minha visão, prejudicial, né? Dificultando ainda mais uma situação que já é difícil. Sim. E aí também ajudar as pessoas idosas que não estão sendo, porque a gente tem visto um trabalho super interessante, aí usando como exemplo o meu próprio condomínio, onde mudou-se a forma de voluntários, de recolher o lixo nos andares, coisa que não é feito, para facilitar para as pessoas se locomoverem menos, né? E tudo isso para auxiliar. Eu tinha entendido que no decreto e nas leis que estão aí vigorando, que são inúmeras, que era obrigatório a gente comunicar sobre a doença. Então, não é obrigatório. Não, a comunicação ao síndico, ela é importante. Né? Ela é importante até porque para que o condomínio possa prover uma estrutura para uma pessoa que não pode sair de casa. Né? Principalmente na questão dos entregadores, dos faxineiros. Né? O que ocorre é o que eu falei, quando o síndico ele quer incutir na cabeça dos demais condôminos que tem uma pessoa doente lá dentro. Né? Entendi. Isso acaba gerando um pânico, isso acaba gerando uma sensação de insegurança ainda maior, né? E isso acaba potencializando, inclusive, desentendimentos, né? Porque uma pessoa vai tocar no botão do elevador, a outra fala, não toque no botão do elevador, a outra vai querer puxar a porta da escada, não toque a porta da escada. E isso acaba fomentando, né? As pessoas elas se sentem inseguras, e a insegurança vai tomando o lugar da razão, né? Num momento como esse. Agora, essa questão da obrigatoriedade na verdade, quando existe a constatação da doença, né,
essa comunicação é praticamente automática, né? O próprio hospital já informa o Ministério da Saúde, já informa os órgãos governamentais, e é bom que os condôminos comuniquem os síndicos, né? Até por todas as razões que eu falei. Sim. Né? Agora, essa obrigatoriedade, os decretos, na verdade, cada município, né, tem atuado de uma maneira, né? Tem município que obriga, eu acho que obrigar não seria o melhor caminho, né? Talvez uma orientação, uma recomendação, né? Municípios aí do interior de São Paulo, vou dar um exemplo aí, Botucatu, Piracicaba, fala em recomendação. Agora tem outros municípios que atuam de uma maneira mais radical, mas eu não vejo o radicalismo como uma saída boa para essa pandemia. Sim, e mais também, até pelo lado como você colocou, para ter os cuidados excessivos com essa pessoa, até para ajudar, e aí não deixar mesmo que saia, facilitar as entregas, colocar no elevador, tudo isso para que a pessoa realmente consiga ficar o lixo. restrita, né? Isso é bem interessante. Um outro ponto que eu acho que a gente podia colocar é sobre essa parte de entregadores, né? E prestadores de serviço. Por exemplo, os condomínios podem, nesse momento, impedirem que as construções sejam feitas, continuar reformas, tudo isso, para evitar o fluxo de gente. Como você tem visto isso? Olha, eu tenho visto da seguinte maneira, né? Os condomínios, os administradores e síndicos de condomínios têm autorizado as reformas consideradas urgentes, né? São as reformas imprescindíveis à estrutura do próprio edifício. Já as reformas que visam a gente fala até que uma linguagem jurídica toda bonita, né? Aformoseamento, né? A melhoria, né? Essas reformas estão sendo restringidas aí nesse momento, porque isso vai acabar ocasionando aglomeração de pessoas, né? Quanto aos entregadores, eu vejo muitos condomínios colocando os entregadores para fora, né? Para fora do prédio, aí o morador acaba descendo, ou alguma pessoa acaba fazendo esse papel, né? De pegar a mercadoria e levar para o morador, né? Somente no morador que já está doente, né? Agora, é aquela questão, né? É preciso haver higienização, porque o entregador ele vem de um lugar e também tem contato com diversas pessoas, e isso acaba... também não vai adiantar o condomínio adotar uma série de medidas se a entrega chegar lá contaminada e acabar contaminando todos que estão dentro do condomínio. Exatamente. Então, cabe ao cuidado também, ao morador que recebe tudo isso, para ter também o seu próprio álcool gel, ter sua própria medidas de limpar isso, para que isso não alastre pelo condomínio, né? Uma dúvida que a gente tem também sobre isso é em relação a, no caso de inadimplência e de não possibilidade de negociação do condomínio, isso entrar com uma ação de consignação em pagamento, essas coisas... Você também, pelo visto, não orienta dado ao momento e que a pessoa converse. É isso também, né? É a minha orientação. Até porque a consignação em pagamento, ela tem como pressuposto uma dúvida, né? Uma dúvida sobre um determinado valor, ou quando a gente fala que o credor não quer receber, ou quando não existe uma indefinição. E não é o caso, né? Sim. No caso, a cota condominial é um título executivo, né? Na linguagem jurídica a gente fala que ele é líquido, certo e exigível, né? E querer consignar uma verba líquida, certa e exigível sem um motivo extremamente forte, relevante, não é uma boa saída, né? Até porque o condomínio vai ter um argumento de defesa que é a manutenção do básico, né? Sim. Então eu não oriento para consignação nesse momento, por esse motivo. Então, uma pergunta se essas cobranças podem ser feitas via câmara de mediação, o que indica? Na verdade, essas cobranças também são feitas pelas próprias administradoras dos condomínios, né? Por meio de algumas cartas. Sim. Eu acho que isso vale a pena conversar com o condomínio. Mas a resposta, sim, ela pode ser feita tanto em câmara quanto judicial. É que eu acho que não precisa chegar no judicial, né? Lembrando, como o Felipe colocou, as margens de condomínio são pequenas, então normalmente a gente não tem muita margem de negociação, quando a gente está falando de cota condominial, sim, que é, como você falou, é o direito líquido e certo, aprovado em assembleia.
Então, quando a gente faz algumas cobranças de condomínio, Felipe, não tem muita negociação, tem prazo, né? Porque tem aquela cota que está prevista para aquele ano e não tem muita, exceto se aprovado em assembleia, para fazer alguma política de acordo, até porque você não pode fomentar mal pagadores, né? Pessoas inadimplentes em detrimento de Sim. outras, né? Então, o ponto bem importante que a gente tem que destacar aqui, que na medida do possível, negocie prazos, mas não dá para diminuir valor, porque não é uma empresa, apesar de ter muitos condomínios, o fluxo de caixa maior de qualquer É. microempresa, né? Ou Esse maior do que fluxo cidades. tem, com certeza. A gente não pode deixar aqui, não pode ter várias pretensões de usar câmaras ou judiciário para cobrança, porque como é líquido e certo, não tem onerosidade excessiva nenhuma, no máximo vai conseguir prazo, né, Felipe? Eu acho que é das experiências que a gente tem usando câmara é Sim. isso, e eu acho que do judiciário também. Então fica a dica que não adianta ficar inadimplente, porque corre bastante risco, até porque nesse momento os condomínios também estão tendo custos elevados para estar atendendo isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Felipe, a gente está caminhando para o fim da nossa live, eu super agradeço a sua presença. Queria que entrou uma ligação, ele não tem como inibir isso. É, não tem Queria que você problema. deixasse uma mensagem aí para o pessoal sobre esse momento, sobre a sua experiência aí de condomínio. Super agradeço e depois esse vídeo fica disponível. Se tiver perguntas, comentários, vocês podem nos mandar que a gente endereça essas dúvidas aí para o Dr. Felipe. Bom, primeiramente queria agradecer a Aline aí pela oportunidade novamente, né? Imagina. Por propiciar essa live é, junto a um canal tão interessante que é o Instagram, né? Que permite esse fluxo de informações, facilita a comunicação, né? Tira essa mística jurídica, né? Esses termos que advogado, né? Nós advogados adoramos utilizar para Sim, cima e para baixo, né? sim, E a minha mensagem é a seguinte, é o que eu falei, no momento como esse, é preciso, acima de tudo, bom senso, diálogo e criatividade, né? sim, Infelizmente, apesar de nós termos um conjunto muito grande de leis, maior do que deveria, inclusive, né? sim, Uma quantidade infinita de decretos, de regulamentos, né? A questão impacta o cotidiano. A questão sim, impacta, no fundo, ela impacta o quê? Hábitos, né? Hábitos cotidianos, coisas, gestos, coisas relativamente simples, né? Como lavar as mãos, como higienização, como um senso de responsabilidade, um senso de consciência, né? O que exige essas coisas que eu falei, né? Diálogo entre as partes, evitar a judicialização, recorrer às múltiplas plataformas de solução de conflitos, inclusive a mediação, que é super valiosa nesse momento. sim, E acima de tudo, existe o melhor remédio, que é a informação, né? A sim, boa informação, né? sim. Sair um pouco do alarmismo, do radicalismo, do sensacionalismo e sempre se cercar de informações aí confiáveis, informações claras, transparentes e não hesitar em perguntar quando houver uma dúvida, né? Seja qual for o assunto. Essa É o que é a minha momento. mensagem. E para a gente só frisar que é um momento de colaboração mesmo, né? Como a gente tem feito de trazer esses conteúdos, dar esses acessos, a gente acaba tendo também essa mensagem. E você, Felipe, é um advogado já diferenciado, é por isso que você está aqui. Eu não traria um outro advogado para falar sobre esse tema, porque a gente vê muita judicialização excessiva. E como eu sempre falo em todas as talks que eu faço, a gente precisa do advogado para que ele também acredite que essas formas essas judiciais de solução de conflito, elas valham a pena. Não que vocês não vão entrar com uma ação, vocês vão se precisar, mas a gente precisa permitir que as conversas aconteçam, né? E isso, os mediadores, as câmaras, têm essa habilidade de auxiliá-los nisso. Então, um advogado, meu exemplo é que os advogados sejam todos muito parecidos com você, Felipe, porque é muito bom participar e você tem muita criatividade. Eu gostava, você, o Renato, tem vários advogados que eu posso elencar que são totalmente visionários e já acreditavam quando eu falava sobre mediação que isso podia e sempre me apresentando casos que a gente pode solucionar nessa via.
Então, meu muito obrigado, atendeu todas as Eu agradeci, né? expectativas e a gente tem mesmo que tentar na linha do que você falou mesmo, criatividade, transparência, eu só acrescentaria boa fé, né, e colaboração, porque eu acho que o Colaboração. momento é de colaboração, porque nós não vamos conseguir sair desse momento igual, né? Mas a gente pode sair melhor se a gente se ajudar e ter esses acessos. E aí a gente, como Target, continua, você sabe que esse Target Talks é o 21º, a gente está há 2 anos, já passaram-se 2 anos que a gente vem Legal. trazendo isso. Parabéns. E nesse momento é muito bom trazer o que está acontecendo, né? Para as pessoas refletirem um pouco de como a gente pode atuar nisso, tá bom? Eu fico muito Obrigada. agradecido pela oportunidade aí Foi e à super bom. disposição. Tá bom, muito obrigada. Eu que Obrigada, pessoal, que agradeço. Que ouviu. agradeço a todos aí, todos Sim, pela eu vi que o atenção. Pedro entrou aí no final. O Pedro é um querido e ele tá pedindo para você imitar o Silvio Santos rapidinho. Olha o Pedro querendo Ah, tumultuar a minha não. live, hein? Não vai poder, Pedro. Depois a gente faz uma outra live para ele imitar, tá bom? O Pedro foi meu estagiário na Rede Cara, acredita? Nossa Tô vendo que você Senhora. conhece ele. É. Obrigada, então. Então a gente está encerrando essa live de hoje. Um abraço, Felipe. Um Até. abraço, até mais. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Tchau.